Olá, bem-vindo você a mais uma edição do programa O Inédito Viável, um programa que tem o intuito de trazer para você temas relevantes que impactam a sua vida, a sua carreira e os seus negócios. Hoje nós vamos falar de um tema que está pegando aí, muita gente está falando, nem todo mundo sabe exatamente o que é, mas certamente impactará o seu negócio e talvez a sua vida e, por que não, a sua carreira. Então esse é o intuito que a gente vai bater um papo hoje no Inédito Viável falando sobre e-social. Você já ouviu falar do e-social? Sabe o que é o e-social? Por que o e-social? O que impacta na sua organização o e-social? Qual o trabalho você vai ter para cumprir com o e-social? Bom, é isso que a gente vai explorar hoje aqui com dois experts no assunto. Primeiro convidado ou primeira convidada é a nossa amiga Marta Oliveira, que é sócia do Grupo Maquiama, que tem uma das empresas que é a Enable People, que oferece treinamentos diversos para as pessoas, para os profissionais. Muito bem-vinda ao nosso programa, Marta. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema que está bem pertinente no mercado. Legal, bacana. E o nosso segundo convidado é o Claudemir Duarte, que é consultor de recursos humanos e especialista em e-social. É isso? Isso. Obrigado pelo convite, Emerson. Prazer estar aqui com vocês, de partilhar nosso conhecimento sobre esse assunto tão atual. Beleza, muito bom. Bom, para começar, eu queria perguntar para você, Claudemir, que é o expert aí no assunto, o que é o e-social e de onde surgiu essa história? O que é isso? Ok. O e-social ele tem uma trajetória já desde 2005, quando a Receita Federal do Brasil, junto com a Previdência, queria fazer fusão das suas informações. A Receita Federal e junto a Previdência Social. O Ministério da Previdência? Ministério da Previdência. Tá. Ok? Bom, nesse intuito veio ao longo do tempo a nota fiscal eletrônica, o SPED contábil, o SPED fiscal, a desoneração da folha de pagamento e, por fim, o e-social. Tá. O SPED, só para a gente... SPED é Sistema Público de Escrituração Digital, perfeito. Certo? É aquele sistema onde contábil, onde as empresas precisam fornecer ao governo todos os dados de forma eletrônica. Né? Perfeito. Resumidamente é isso, certo? É isso. E o e-social é um SPED. Tá. Ok? Tá. Então, com essa vontade de fazer a fusão das informações, tá, foi criada a questão do e-social. Então, e isso para a relação de trabalho entre empregador, empregado e entes do governo, tá, é uma nova era. Tá. É uma forma de mudar totalmente esta relação de como as informações dos empregados, dos trabalhadores, serão levadas para o governo e os entes que fazem parte desse projeto, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, a Receita Federal do Brasil, a Previdência Social e a Caixa Econômica Federal. Tá. Ou seja, é uma iniciativa conjunta de vários órgãos do governo para capturar informações sobre o trabalhador. Basicamente capturar informações de forma rápida, e eficiente. Na verdade, a intenção maior é essa. E isso se aplica a todo tipo de empresa, a algum segmento específico, empresa pública, privada? Todos os segmentos farão parte deste projeto, ok? Desde pequenas, médias e grandes empresas, e órgãos públicos. Clubes de futebol, trabalhadores portuários, okay? Comércio, serviços, a indústria, ninguém vai ficar de fora deste projeto. E aquela empresa, que a gente chama que é a Eupresa, que é aquela empresa de um funcionário apenas, o profissional liberal que acaba virando uma empresa. O MEI, vamos falar do MEI, exatamente. Microempreendedor, ok? Então, este também vai entrar no e-social, um período adequado para isso, ok? E tem algumas características, por exemplo, que se ele que é o executor da tarefa,
né? Ou se ele tem empregados. Você falou que ele vai ter um período adequado? Ele não entra neste momento. Que tem um cronograma para implantação de acordo com o faturamento. Como é que é esse cronograma hoje? Vamos lá. O que os entes que fazem parte desse projeto, junto com o comitê gestor do E-Social, né, resolveram? A dificuldade das empresas em arrumar todo o seu processo, né, para poder fornecer as informações, deu muito trabalho, tanto para o lado de desenvolvimento das empresas de software de folha de pagamento, né, que tiveram que se adaptar, né, aos layouts que o projeto necessita, ok? E também a quantidade de informações da empresa em dispor isso. Com todo esse trabalho, o governo viu a necessidade, né, o comitê gestor viu a necessidade de fazer um faseamento neste projeto. O projeto inicial era assim: as empresas que tinham um faturamento de 78 milhões para cima em 2016 entrariam 100% agora em janeiro. 78 milhões ano? Ano de 2016. Tá. Faturamento ano. Tá. Ok? Bom, esta etapa de entrar 100%, ela foi faseada. Tá. A gente sabe que o E-Social, ele é composto de muitas tabelas, então eles pegaram essas tabelas e fasearam, né, faseou essas etapas em 4 momentos. Tá. Ou seja, as empresas que tinham faturamento acima de 78 milhões no ano de 2016, elas tinham que entrar com o E-Social, o cronograma de implantação em janeiro de 2018. Mas não entrava completo, entrava cada etapa, cada fase. Exatamente. Tá. Com obrigatoriedades distintas indo num cronograma. Exemplo, eu sei que as empresas têm que ir lá reportar, fornecer os dados para o Ministério do Trabalho em relação à ocupação, né, que fornece depois o CAGED, aquilo tudo. Então, isso é uma coisa que ficou dentro do E-Social? Como é que é isso? Ok. Eu acho que com a entrada do E-Social e após o término das suas fases, né, algumas obrigações, né, que hoje as empresas têm, o CAGED é uma delas, né, RAIS, a DIRF, que é anual, okay? Informe de rendimentos, que futuramente também vai... Essas obrigações serão extintas, ok? A GFIP, que hoje, né, dá muito trabalho para as empresas, então essas obrigações, após o término do faseamento, né, à medida em que os órgãos participantes do E-Social forem tendo a necessidade de falar, não há mais necessidade de enviar isso, porque eu já tenho a informação, ok? Tá? Então, essas obrigações serão extintas naturalmente. Tá. Então, o E-Social, ele vai substituir essas várias informações que as empresas precisam fornecer para os vários ministérios, para as várias entidades do governo. Na verdade, ele vai extinguir vários processos. Né? Se a gente estiver falando, a informação, ela gera, antes de gerar a informação, você gera um processo. Então, com a informatização dessas informações, você acaba extinguindo processos. Ou seja, o dado, a informação já continua. Vai estar lá, Só que você vai remeter isso, né, de forma eletrônica. De forma automática, e você então não precisa mais mandar esses outros formulários na sua temporalidade devida. Um exemplo bem prático disso, e falando de CAGED, hoje, né, o que acontece? O funcionário ele é admitido na empresa, né, aí a empresa, através do CAGED, envia esta informação ao Ministério do Trabalho e Emprego e lá é processada. E isso gera um tempo. Sim. Ok? Com o E-Social, não. Essa informação vai antes, inclusive, do funcionário iniciar na empresa. Então, qual é o primeiro passo após o candidato ser aprovado no processo seletivo? É a empresa cadastrar ele no sistema de folha e transmitir essa informação para o E-Social, dizendo assim: E-Social, estou contratando esta pessoa que vai iniciar amanhã. Não é que iniciou ontem. Ou há um mês atrás, né? Porque hoje você tem esse atraso. Tem esse delay, sabe? Então, que vai iniciar amanhã. O E-Social recebe a informação, valida, emite um protocolo dizendo, ok, está liberado para iniciar. A informação chegou. Uma dúvida aí minha, né? Por exemplo,
no caso, a partir do momento que eu consigo fornecer esses dados para o governo, eu não precisaria, em tese, de uma carteira de trabalho, certo? Porque o governo já tem os dados da minha empregabilidade ao longo da minha história. É nesse sentido. Nesse sentido, só que assim, o E-Social ele vai criar um histórico. Sim. Então, a partir de janeiro deste 2018, né, quando as informações iniciaram, né, começaram a ser elevadas para a plataforma, né, se começou a criar um novo histórico. A gente não pode esquecer que nós temos o passado. Então, sim, por enquanto, a carteira ainda vai ser segurança para o trabalhador, para algum tempo aí. Sim. Mas futuramente, futuramente, uma vez que eu tenho tudo isso eletrônico, então não precisaria ter esse papel me dizendo... Essa formalidade. Essa formalidade, né? Agora, você falou uma coisa que eu achei interessante. Você vai trazer várias obrigações para dentro do E-Social, então você falava sobre processo, né? O processo vai ser melhorado. Mas nem toda empresa tem a mesma agilidade de processo. Na verdade, o processo ele precisa, né? Antes de implantação do E-Social, e é isso muito que nós falamos no nosso treinamento, né? Na formação de analistas de E-Social, o que tem que se verificar antes de uma implantação, antes da base teste, que a gente usa muito essa frase, entender o seu processo, identificar o seu processo, quais são os gaps, né, que esse processo seu de administração de pessoal, administração de medicina ocupacional do trabalho, como isso está acontecendo, para quê? Para que você não corra o risco de mandar informação errada para dentro do sistema. Então, tem um passo antes de você falar assim, vou mandar agora uma base de teste, né? Então, olhe seu processo. E se a pessoa manda um dado errado, por exemplo, porque talvez o processo não estava correto? Imagina uma situação hipotética. Eu sou do Recursos Humanos, você é o gestor da área da empresa. Aí eu escolhi o candidato X. Fiz a entrevista, gostei do candidato X. Só que você, né, que é do Recursos Humanos, você pegou o papel e você entendeu que era o candidato Y. E você vai lá e insere a informação errada. O candidato Y, na verdade, é que passou a ser admitido, mas eu, como gestor da área, tinha escolhido o X. Aí eu percebo que, olha, o Recursos Humanos contratou formalmente a pessoa errada, porque eu tinha escolhido outro candidato. Como é que ele corrige isso? Existem situações aí. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu na realidade. Eu escolhi uma pessoa enquanto executivo e encaminhei para o Recursos Humanos, né, dos que eu tinha entrevistado, e escrevi, olha, este aqui é o candidato escolhido. E o Recursos Humanos fez a proposta para o outro candidato, porque ele leu indevidamente e mandou, inclusive, a carta de proposta. Né? Imagino enquanto eu só formalizei uma carta, eu ainda não contratei, mas no momento que eu insiro o dado do colaborador no E-Social, o governo sabe que eu contratei a pessoa. Ele entende que você contratou. Ele entende que eu contratei. Do outro lado também, existe uma situação que a gente não pode esquecer. Mesmo que eu contrate a pessoa correta e eu insira os dados no E-Social, dizendo que ele vai iniciar tal dia, essa pessoa pode não comparecer ao trabalho dizendo, olha, o próprio candidato da pode vaga, declinar. Recebi uma outra proposta, né, e optei pela outra empresa, tal. Mas eu já inseri os dados. Certo. Né? Pensando nessas situações, o E-Social tem um módulo de exclusão de eventos, tá? Exclusão de informação que eu já enviei. Então, neste caso, né, a informação já está lá, mas eu tenho condição de ir lá e excluir a informação. O que a gente fala para as empresas, os nossos treinamentos, né, é o jeito que a informação tem que ir para o governo. Tem que ir para a plataforma do E-Social. Então, hoje a gente imagina que o E-Social, a base dele é a legislação. Toda a legislação. Existe uma lei nova, okay? Né, para ele. Então, assim, ele não criou nenhuma nova lei. Certo. Ok? Tá? Só que vai ajustar, as empresas terão que se ajustar para poder mandar a informação corretamente. É o que a gente fala na questão dos processos. Então, eu não vou conseguir chegar lá na minha área de recursos humanos e falar assim, olha, contratei a Marta, né? Só que ela está aqui desde a semana passada. Então, faz o registro aí. Essa modalidade não vai existir mais. Eu vou fazer uma provocação, porque a gente está tendo muito debate em relação à nova lei trabalhista, talvez ainda um pouco de confusão em relação ao que pode e o que não pode, pelo menos eu observo isso dos
dos advogados trabalhistas, né? Um fala que pode ir por esse caminho, o outro fala que não e tal. Neste caso do E-Social, também não tem muita dúvida para a empresa do que preencher, como preencher, uma vez que eu olho a lei e talvez não compreenda a lei? Tem. Porque uma situação que a empresa vai falar assim, quer dizer que eu não posso admitir, colocá-lo aqui na minha empresa e depois mandar informação? Não, o processo é exatamente ao contrário. A própria lei fala que você tem que primeiro registrar o funcionário. Está lá na lei. Você contrata, primeiro você registra, ele assina os documentos, assina o contrato de trabalho e inicia. Então, como a base do E-Social é a lei, obviamente ele está seguindo a lei. Vai poder fugir disso. Né? Tá, ok? Entendi. Fazendo uma comparação, né? Mais ou menos quando você preenche uma declaração de imposto de renda. Exatamente. O formulário está preparado já com a interpretação da lei para você fazer isso, né? É isso aí. Marta, você tem bastante experiência com o setor público. Sim, muita. Como é que está o setor público em relação a E-Social? As regras são as mesmas? As dificuldades são as mesmas das empresas privadas? Como é que está? Na verdade, falando um pouco do mercado privado, nós temos processos de forma diferente, né? Até porque eles têm que seguir uma legislação, um estatuto ou um decreto de lei. A gente está falando da esfera municipal. Existe muita lei municipal que ele tem que seguir em relação ao servidor, né? Tanto forma de admissão. Então, a forma de ingresso é igual para todos, né? Ou processo seletivo público ou concurso público, né? Só que antes de ele entrar, ele tem uma nomeação, né? Então, essa fase, por exemplo, dele começar uma semana antes o serviço e só depois entrar para o E-Social, isso dentro da administração pública não existe, porque existe uma publicação oficial para essa admissão. Então, o órgão já está preparado, né, que isso vai acontecer daqui uma semana, porque ele tem uma convocação para isso. Agora, falando dos outros processos, né, os que seguem adiante, medicina ocupacional, a parte de administração efetivamente de eventos dentro da Folha, aí sim, aí há bastante, né? Nós já tivemos alguns treinamentos e algumas vivências dentro da administração pública de pessoas que fizeram o nosso curso, porque o nosso curso é direcionado à administração pública, até por conta desse dialeto, dessas regras diferentes, né? Então, a gente tem bastante preocupação em relação ao prazo para a implantação dentro da administração pública do E-Social, porque os processos realmente estão muito irregulares. Tá. Você falou de eventos, né? O que são eventos? Eventos são férias, né? São afastamentos médicos, são exames periódicos, né? Então, por exemplo, eu tenho na administração pública órgãos que não têm programa de medicina ocupacional. Então, ele não tem esses programas de quais são os exames que aquele servidor tem que fazer periodicamente. No E-Social, você então contemplaria esses eventos para saber se a empresa está regular com esses programas. Exatamente. Isso é um dos objetivos do E-Social. Exatamente. E o objetivo principal do governo nesse sentido da medicina ocupacional, e aí é um assunto que está inflamado bastante, é justamente diminuir o custo da Previdência. Tudo bem que o servidor ele tem uma Previdência separada da Previdência Geral, né, que é a Previdência do funcionário de empresa privada. Mas ainda assim existe um custo nesse sentido, né, de saúde pública que o governo quer diminuir. Então ele quer que realmente as empresas tenham a responsabilidade, ou seja, a corresponsabilidade nesse sentido. Então o LER, essas coisas, ele quer tá fazendo os exames periódicos, como que está isso, né? Então, ele quer que tenha um programa nesse sentido e essa informação ela vai para dentro do E-Social. Então, vai ser automático. No caso do E-Social na administração pública, implica uma outra série de coisas e pormenores que, por exemplo, barrar CND, onde ele não vai ter repasse de verba federal, no caso das esferas estaduais e municipais. Quer dizer, se eu mandar uma informação errada para lá, eu automaticamente tenho minha CND bloqueada, automaticamente eu não tenho repasse federal. Então, isso implica diretamente... Só a título de esclarecimento, né? Caso você não saiba o que é uma CND, né? O que é uma CND... Aqui eu falo que são os dialetos. Por que ela é importante? CND é a Certidão Nacional de Débitos Federais. Né? Então, existem os recolhimentos, né? Eu estou recolhendo INSS, eu estou recolhendo imposto de renda. Então, a partir do momento que eu mandei uma informação errada para dentro do E-Social de um evento de folha, por exemplo, e fiz um recolhimento da minha DIF errada ou a menor, né? Então, eu vou gerar um débito lá dentro, né? Dentro do sistema. E eu ficando com este débito, automaticamente eu não consigo emitir a minha certidão de tributos federais.
E a administração estadual e municipal, ela precisa estar regular com isso para poder ter esse repasse do governo federal, porque se ela estiver irregular, ou seja, se ela não conseguir emitir essa certidão, sim, ela não tem esse repasse das verbas federais. Tá. E vai continuar existindo a CND? Porque uma vez que o governo tem todos os dados via social e faz todos os cruzamentos, automaticamente eu poder dizer. Vai ser automático. O cara está devendo ou não está devendo. Exatamente. A diferença na situação atual é que hoje a CND ela tem uma validade. Ela vai ficar com a validade automática. Tá, então ela tem uma validade. Então eu fui adquirir a minha CND, está lá válido por 6 meses. Então nesse período de 6 meses ela é válida. Essa validade deixa de existir. Ela passa a ser diária. A validade é diária. Porque basta eu apertar um botão, eu sei se está devendo que tipo de tributo. Na verdade vai ser uma consulta, né? Sim. Então vai entrar, fez a consulta, não está regularizada, sim, bloqueia-se tudo. Ainda tem um fato que a administração pública tem que prestar muita atenção, né? Que a gente sempre bate isso, bate na tecla no nosso treinamento, é que quando a gente fala de eventos de folha, quando a gente fala de e-social, até vou pedir para o Claudemir dar uma ênfase maior nesse sentido, para que a administração pública entenda a seriedade de entender os processos dela nesse sentido, é que tudo que você fizer de informação errada, você vai gerar uma multa. Né? Então, hoje, como que é feita a fiscalização dentro da parte de folha de pagamento? O fiscal vai até a empresa, o fiscal vai até o órgão. Existe essa ação, né, de deslocamento, física, né? Essa ação física. A partir da implantação do e-social, isso não vai existir mais. Então, ele vai apertar um botão, ele vai ter informação automática, ele vai estar vendo tudo que está acontecendo ali, tanto na empresa privada quanto na administração pública. Certo. E a multa, ela vai vir automática, ele não vai lá questionar a empresa da Marta, a empresa do Emerson. A multa vai vir automática. E essa multa vindo automática, quer dizer, eu posso gerar aí 10 DARFs de multa por mês, né? E aí eu tenho o quê? Quando a gente fala de administração pública, tem uma pessoa responsável pela dotação orçamentária, pela liberação de pagamento, tudo dentro da administração pública. Então, quando a gente fala disso, esse responsável, ele vai ter o CPF dele comprometido nesse sentido, porque o CPF dele está registrado lá. Tá. Né? Então, se eu estiver falando do prefeito, é do prefeito. Se eu estiver falando do governador, é do governador. Tá. Então, eu tenho esse CPF bloqueado. Então, ele está respondendo diretamente por tudo aquilo que ele está gerando de informação. Sim. Então, ele tem que prestar atenção lá no staff dele, se esse staff está preparado ou não, né? Se ele fez a lição de casa de levar a qualidade de informação para dentro do sistema. Porque se ele não estiver prestando atenção nisso, ele também será prejudicado como pessoa física. Tá. Né? Não só a pessoa jurídica, como pessoa física ele também será prejudicado. Tá, assim como empresário, né? Sim. Falei da administração, assim como empresário. Tá. Claudemir, dê a ênfase que a Marta tanto pede reforçando essa situação, nós já sabemos que o e-social não cria nenhuma lei, tá, mas ele vai fazer cumprir as leis, ok? Tá. Então, e quando a gente fala em processos, né, o que eu pratico hoje no meu órgão público ou na minha empresa, né, está no meu controle. As informações da minha folha de pagamento está no meu controle. Né? Está tudo lá, no meu arquivo. Né? Com o e-social, eu vou tirar essas informações do meu arquivo e vou transmitir para o governo. Ok? Pensando nessas ações, né? O Ministério do Trabalho ele soltou um dado interessante. Ele fala o seguinte, que atualmente ele só consegue fiscalizar de 3 a 5% das empresas do Brasil. Mas que com o e-social, essa fiscalização passa a ser 100%. Por quê? Porque a informação já está lá. Sim. Né? Está disponível. Então, nós vamos pegar a nossa folha de pagamento e nós vamos abrir ela em 100%. Né? O e-social ele vai ter informação do nome do trabalhador, do contrato de trabalho, do tipo de carga horária que ele tem, o salário mensal, se ele tem dependentes, se ele tem outros benefícios, né? Todas as situações que envolvem o trabalhador, né, estão abertas. Tá. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego diz assim, se eu quiser pegar uma informação de janeiro, está lá. Eu não preciso ir na empresa. Uhum. É só eu puxar o sistema que a informação está lá.
né? E um detalhe que as empresas e os órgãos públicos precisam atentar é exatamente esta fala do Ministério do Trabalho e Emprego, porque ele fala assim, se houver alguma irregularidade hoje, que é o mês de março, né, o que me impede de fiscalizar o ano passado? Retroativo. Tá. Nada impede. Sim. Okay? Dentro, claro, do prazo... Dentro do prazo de 5 anos lá, que é ok? Mas, o que a gente orienta os órgãos públicos e as empresas privadas? Cuidado com a informação que você envia. Porque a informação que você envia é aberta. Registrou. Está registrado. Ok? E dependendo disso, né, sua empresa pode ser fiscalizada ou não. Sim. Ok? Eu quero estender um pouquinho nesse assunto, porque quando a gente diz alguns pontos importantes nos treinamentos, né? Olha, pega, por exemplo, uma prática só da sua empresa ou do seu órgão público ao qual você trabalha, que é o controle da hora extra. Tá. Ok? O que a lei fala? A lei fala o seguinte, a legislação fala o seguinte, que você pode fazer até 2 horas diárias. E as pessoas falam, mas a quantidade de hora extra não vai para o E-Social. Aí eu digo, mas o valor vai. Tá. E o órgão fiscalizador pode pegar o teu salário que já está lá, pode dividir isso pela tua carga horária que já está lá, achar o valor hora, multiplicar por um percentual mínimo que é de 50% da hora, né, o que está na lei, e vai chamar atenção. E vai pegar o valor que você informou como valor de hora extra e vai dividir. Aí ele vai falar assim, puxa vida, essa empresa esse empregado fez 80 horas extras esse mês, 60 horas extras. Apesar da empresa ter pago, ter recolhido os impostos, né, ter feito tudo direitinho, ela infringiu a lei. Sim. Então, pagar tudo direitinho não é 100% de conformidade. Nossa, muito bom. Eu quero explorar, a gente vai fazer um rápido intervalo, né? Mas eu quero explorar depois as questões do reflexo que tem isso para as grandes empresas, do ponto de vista de investimento, de sistemas, de treinamento, e também nas pequenas e médias empresas, né? Porque eu estou entendendo, abarca tudo. Como é que fica essa história, né? Para o empresário, tem que pôr dinheiro, não tem que pôr dinheiro, tem que pôr gente, não tem que pôr gente. Quais são as soluções possíveis que a gente pode pensar e ajudar, inclusive, quem está nos assistindo. Então, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, é só para você tomar um copo d'água e a gente já volta. Voltamos daqui a pouquinho com o programa O Inédito Viável. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Mais um minuto do direito aqui na BCC. A pergunta é, posso fazer um inventário do meu pai em cartório? Resposta, pode, desde que atendidos a alguns requisitos. Toda vez que existe um óbito, veja, essa propriedade passa para os herdeiros através da partilha. Essa partilha pode ser no fórum ou em cartório. Para que seja em cartório, quais são os requisitos a serem atendidos? Primeiro, que todas as partes sejam maiores e capazes. Segundo, que haja consenso entre elas, então deve existir um acordo entre as partes.
Então, nesse sentido, o falecido deixou uma casa, um carro, determinada quantia em dinheiro. Em havendo acordo entre as partes, não há problema algum. E o terceiro requisito, o falecido não pode ter deixado testamento, ok, pessoal? Se houver testamento, necessariamente o inventário deve ser realizado no fórum. Então, inventário extrajudicial é mais barato, ele é mais rápido, ele pode ser feito em qualquer cartório de notas. Ah, mas o falecido deixou lá uma propriedade na Bahia, uma outra casa no Rio Grande do Sul, posso fazer um inventário em São Paulo? Pode, você pode fazer um inventário em qualquer cartório da sua confiança. E desde que atendidos esses 3 requisitos, partes maiores e capazes, consenso entre as partes e ausência do testamento, ok? BCC Television, até a próxima. Olá, bem-vindo de volta ao programa O Inédito Viável, que hoje está dedicando toda a sua pauta ao tema do e-social. Você, empresário, você trabalhador da área dos recursos humanos, você que está pensando, né, sobre essas questões todas de dados, de envio, não envio, informações, como é que eu faço para gerenciar os meus colaboradores, né, que impacto isso tem no meu negócio. Este é o programa que você não pode deixar de assistir e quando terminar de assistir, reassista, porque certamente terá conteúdo que você talvez não captou, talvez não entendeu, mas é sempre importante reviver todo o conhecimento. E essa é a nossa função hoje dedicada ao tema do e-social, com a Marta Oliveira e o Claudemir Duarte, 2 especialistas no tema. Bom, nós falávamos antes de ir para o intervalo, né, sobre as questões todas aí, etc. E eu fiz a seguinte pergunta, né? Como é que fica isso para as grandes empresas e para as pequenas empresas? Tem que botar dinheiro, tem que investir, tem que comprar máquina, tem que contratar gente. Qual é o grau de dificuldade que passa a ter as organizações que devem implementar o e-social? Eu vou entrar um pouco antes do Claudemir, que eu vou falar um pouco de capacitação. Tá bom. Antes de qualquer coisa, primeiro precisa se capacitar as pessoas que vão fazer gerar qualidade de informação para esse sistema. O sistema do e-social, que o Claudemir depois vai falar, ele é um sistema que ele é gratuito, assim como era o e-social doméstico, né? Você vai entrar no Ministério, no site do Ministério, você vai baixar e você vai utilizar. Essa é uma pergunta. O e-social é como se fosse um programa da Receita Federal, assim? Você Exatamente. Baixa ele e você preenche? entra no Ministério e baixa, não é isso, Claudemir? O software, né? O software, na verdade, assim, o comitê gestor baseou todas as regras na questão da legislação e na informação que ele queria. E disponibilizou os layouts para que as empresas de software de folha de pagamento fizessem todas as alterações necessárias para poder atender essa questão. Então, obviamente, quando a gente fala em investimento, né, a primeira coisa foram as empresas de software de folha de pagamento que tiveram que se aplicar em ajustar da empresas de software, em ajustar a sua folha de pagamento, né, com relação àquilo que o governo quer, né, para poder disponibilizar para os seus clientes, que são as empresas e os órgãos públicos. Isso as empresas que trabalham com folha de pagamento. Na verdade, assim, se ela não trabalha com folha de pagamento eletrônica, né, o software de folha de pagamento, porque eu estou falando das grandes empresas, ela tem um contador e provavelmente esse contador usa esse software de folha. Então, de qualquer forma, ele vai ter um software aí para ser utilizado. Mas aí, este software que está adaptado com as regras, ele transmite isso eletronicamente para um servidor lá do... Ele faz o interface, né, que a gente chama. Ele faz o interface das informações. Eu não entro num site e digito. Não. Ele gera um formulário, uma interface e manda esses dados. Exatamente. Tá bom. E aí, o que eu estava falando antes é em relação à capacitação dessa equipe. Quando nós falamos do e-social, que aí você envolve várias áreas, não é só a área de administração de folha de pagamento, né? Então eu falei da medicina ocupacional, né? Falei de toda uma estrutura que você tem que ter, recrutamento e seleção. Então você vai envolvendo várias informações para se levar qualidade de informação para dentro de um sistema.
Quando nós pensamos, né, nessa situação, como estaria esse público que levaria a informação, e aí nós, dentro do mercado público, pensamos como que isso vai afetar diretamente a administração pública. E aí nós chamamos o Claudemir, é por isso que nós temos o Claudemir dentro. Claudemir, você é o especialista primeiro. Deixando claro, nós fizemos o treinamento do E-Social, o Claudemir foi lá, ministrou um treinamento para a gente do E-Social, né? Entendemos a gravidade, a seriedade disso. Nós fizemos esse treinamento, acho que logo lá atrás, né? Acho que 2014. 2014 nós fizemos esse treinamento. Então, são 4 anos, então, nós já estávamos atrasados, porque o E-Social está sendo falado há muito tempo. Né? Mesmo não tendo a necessidade de fazer, de colocar a informação dentro do sistema, nós tínhamos os nossos processos. Né? Empresa privada com seus processos. E aí nós trabalhamos com a administração pública, conhecemos como que isso funciona dentro da administração pública. E quando você fala de administração pública, as coisas são mais morosas. Né? Por que são morosas? Porque não é feito nada sozinho, não é feito nada sem licitação, não é feito nada sem uma ordem de compra para isso. Então, como capacitar esse público, né, para levar a qualidade de informação para o sistema? E aí nós queríamos uma linguagem muito focada para esse público, né, para o público da administração pública. Nós chamamos o Claudemir e falou, olha, Claudemir, nós trabalhamos no mercado público, nós entendemos como que funciona a linguagem dentro do mercado público e nós gostaríamos que você adaptasse esse treinamento que é feito para a empresa privada para a administração pública. E aí nós conversamos, nós trocamos muito isso, eu com o Claudemir diretamente, porque nós começamos a trabalhar juntos, qual é a linguagem, qual é o dialeto, como que isso vai, como isso funciona dentro da administração pública. E aí nós começamos a capacitar essa administração pública. Acho que nós já estamos no nosso 5º treinamento dentro da administração pública. E aí a parte fundamental para isso ter sucesso dentro da administração é que o gestor ou o agente político, né, entenda que ele precisa investir, né, nessa equipe para qualificar essa equipe para levar informação para dentro do social. Basicamente é conhecimento. Conhecimento. Na verdade, conhecimento do E-Social, porque a legislação... Porque assim, se a gente pensar na administração pública, quando um colaborador, um servidor ingressa na administração pública, ele ingressa sem conhecimento técnico, né? Sem conhecimento prático da função que ele está exercendo. Então, a capacitação na administração pública ela tem que ser muito forte. Né? Tem que ser um investimento que o administrador, o gestor público, ele tem que pensar. Porque quando ele ingressa via concurso público, via processo seletivo público, onde, na maioria deles, né, concurso, nem pensar, não se exige experiência. Não se pode exigir experiência, né? A lei não permite isso. Então, ele chega com conhecimento acadêmico. Ele não chega com conhecimento prático, né? A vivência dele, não houve vivência. Se ele vier, ótimo, é um plus, né, que ele está trazendo para a administração pública, mas essa não é uma exigência, diferente da empresa privada, né, que exige experiência, vivência, etc. e tal. Então, porque quando ele chega cru. Porque você está falando que o funcionário público concursado, ele estudou para o concurso. Academicamente. E aí ele não sabe a atividade exatamente na prática, como é que vai ser feito. Ele conhece academicamente aquele cargo, por exemplo, ele vai fazer um concurso para contador. Ele estudou, ele é contador, ele tem que ter o CRC dele, essa é uma exigência da lei. Né? Mas no dia a dia, ele pode nunca ter trabalhado como contador. Né? Então, quando eu falo da empresa privada, assim, quais empresas que você já trabalhou? XYZ. Né? Quando eu falo da administração pública, isso não existe. Essa parte da seleção não existe. Então, o que acontece? Quando ele vai para a administração pública, no dia a dia ele vem cru. E aí eu estou falando, dei um exemplo de contador, que talvez seja um exemplo mais infeliz, porque existe uma contabilidade pública que é diferente da outra contabilidade, né? Então, assim, ele não veio com esse conhecimento de contabilidade pública, né? Ele fez uma prova, teoria, né? Mas ele não vem com conhecimento na prática. Então, essas capacitações dentro da administração pública têm que ser vistas como uma necessidade básica para esse gestor público ter sucesso na administração dele. Né? Então, o E-Social veio, essa capacitação nossa da administração pública, do E-Social, ele veio justamente pensando nessa gama toda de urgência que tem esse mercado público em relação à capacitação. Né? Vamos imaginar, Emerson, que quando a gente fala da questão do E-Social, o empresário ou o administrador público fala assim, informações de folha de pagamento, isso é recursos humanos. E joga a responsabilidade para ele.
E uma das primeiras falas que eu utilizo quando eu dou o treinamento é: o E-Social é um projeto da empresa, do órgão público, não é um projeto de recursos humanos. E as pessoas, como assim? Eu falo assim, porque o E-Social, ele cruza muitas informações. Informações que vão vir da contabilidade, informações que vão vir da área de suprimentos, informações que vão vir da folha de pagamento. Então, não adianta só recursos humanos estar entendendo do assunto se as demais áreas não conseguem entender a dinâmica, o processo. Não consegue entender a qualidade da entrega que ela tem que fazer, né? Por isso que quando nós falamos assim, obviamente, RH, recursos humanos, é o pai da criança dentro desse processo, porém, ele vai ser o responsável em transmitir a informação. Agora, qual é a qualidade dessa informação que ele vai transmitir? É o que vem das pontas, das outras áreas do órgão público, das outras áreas da empresa privada, né? Então, se a base do E-Social é a legislação, então eu tenho que ficar atento a todos os pontos que a legislação pede para que eu cumpra, né? E que hoje talvez eu não consiga cumprir 100%. Tá. A gente teve agora recente a história da regulamentação da terceirização, que agora não é só mais atividade meio, mas também atividade fim. Muita gente defende que vai haver terceirização em massa, né? Muitas empresas vão terceirizar, enfim, etc. O que muda, por exemplo, nesse caso? Porque quando eu terceirizo, esse funcionário não é mais da minha folha, certo? Não está mais da minha folha de pagamento. Então, em tese, eu tenho menos dados para mandar do E-Social, porque certamente o meu quadro de funcionários próprios diminuiu. Eu tenho alguma implicação por ter terceiros na minha gestão? Super pertinente a sua pergunta. Tem sim, porque eu deixei de ter obrigação de enviar a informação do meu funcionário. Porém, o terceiro que eu contratei vai enviar. Certo. A informação vai ou por mim, ou pelo terceiro, ou pelo terceirizado, ela vai para o E-Social. Certo. Uma questão que me perguntaram recentemente eu trabalho por demanda. Então, tem épocas que eu preciso contratar 50 pessoas a toque de caixa. Sim. Como é que eu faço isso, já que eu tenho que contratar, registrar, mandar para o E-Social, para depois a pessoa começar? Eu falo, obviamente, você vai ter que rever o seu processo de contratação, né, para que você atenda essa necessidade. Mas e se eu contratar uma empresa de serviço temporário? Eu posso contratar e colocar aqui dentro. Olha, não vamos esquecer que o E-Social também pega o serviço temporário. Então, ele também vai ter que fazer o mesmo processo. Então, ele vai ter que contratar, ele vai ter que encaminhar a informação para o E-Social, para depois ele disponibilizar para você, o trabalhador. Mas isso do indivíduo, do trabalhador? Do trabalhador. Então, imagina que eu sou uma empresa metalúrgica, né? Eu tenho lá 100 funcionários, eu estou fazendo lá o meu E-Social bonitinho. Surge uma demanda de um cliente muito grande que me encomenda lá uma quantidade de peças gigantesca e eu não tenho a mão de obra suficiente para fazer esse projeto. Mas eu sei que é um projeto único, não vai se repetir. Então, eu não vou aumentar o meu quadro de funcionários. Então, eu vou buscar no mercado especialistas naquilo que possam atender aquela demanda e, ao concluir a demanda, eu encerro o contrato. E eu acho uma empresa que fornece mão de obra para mim. Eu, enquanto trabalhador, enquanto dono aqui da empresa metalúrgica, eu preciso registrar individualmente esses temporários que vieram para a minha organização? Terceirizado não. Você não. Você, empresa, não. Tá. A empresa terceirizada, sim. O tomador, não. Tá. E o prestador, sim. Tá. Né? Então, você é o tomador do serviço, você não vai fazer isso. Tá. Agora, o tomador tem que prestar atenção num detalhe. Quando vier a nota fiscal para ele fazer o pagamento desse prestador, vai vir retido lá o INSS dessa nota, porque ele está terceirizando mão de obra, ok? Sessão de mão de obra. Agora, se isso lá no seu fornecedor tiver com a informação errada, você automaticamente entrou por tabela numa informação errada. Entendi. Então, você também tem que cobrar do seu prestador, né, terceirizado, que ele esteja fazendo o processo corretamente na ponta. Né? Então, você vai fiscalizá-lo.
né, para que ele esteja fazendo o processo corretamente, porque na hora que vier essa nota fiscal para você pagar e tiver alguma informação errada de retenção, você automaticamente entrou nesse processo errado. Uma responsabilidade solidária? Mais ou ele menos. É solidário. Ele é solidário. Totalmente. Tá? Então, quando retém, acaba se tornando. O contratante ele é solidário em todas as questões, inclusive na parte de segurança e medicina do trabalho. Então, por exemplo, aconteceu um acidente de trabalho, né, dentro da sua empresa com um terceiro. Né? Então, dentro daquilo que eu te falei dos programas de medicina e segurança do trabalho e os EPIs, aquilo tem que estar correto lá no seu prestador, né? Porque senão automaticamente você não fiscalizou isso. Isso é muito mais sério ainda na administração pública, né? Porque na administração pública existe uma pessoa que é o fiscalizador do contrato. Então, se ele deixou de fazer alguma coisa, ele é responsabilizado criminalmente, né, por aquilo que ele deixou de fazer. Então, assim, a empresa privada tem o fiscal do contrato, que é o responsável pelo contrato, que tem que acompanhar isso muito de perto, e a administração pública não muda em nada. A única coisa é que legalmente existe um fiscal do contrato e quando se acontece alguma situação disso, ele é responsabilizado criminalmente por aquilo. Né? Anteriormente você falava da questão da capacitação, né? Então, quer dizer, basicamente o colaborador tem que ter conhecimento para poder operar corretamente o E-Social e colocar dados corretos para não ter penalidades para as organizações, né? Geralmente nas grandes empresas você tem lá um departamento de recursos humanos, tem o pessoal que cuida da folha de pagamento, tem tudo isso. Nas pequenas empresas, muitas vezes o cara tem o contador, né? E ele tá tudo na mão do contador. Esse contador, esses escritórios agora passam a ter uma responsabilidade ainda maior na gestão da folha de seus clientes, certo? Muito boa essa pergunta, Emerson. Fui dar uma palestra recentemente a 100 escritórios de contabilidade. E esses escritórios, muitos deles levaram seus clientes para entender o processo. Então, teve um cliente que perguntou assim, mas o meu contador, ele não tem que fazer tudo? Eu falei, não. O seu contador, ele vai receber a informação tua, cliente, ele vai colocar no E-Social e ele vai transmitir a informação. Mas a informação é tua. Partiu da ponta. A responsabilidade é tua. Então, você vai ter que ficar bem alinhado com o seu contador para dizer assim, olha, eu quero demitir. Eu não posso mais demitir com data retroativa. Né? Eu quero admitir. Eu não posso colocar a empresa aqui. Até porque o CNPJ que está registrado lá no sistema do E-Social é o da empresa. O nome que está ligado, o nome da pessoa física que está ligado a esse CNPJ é o dono da empresa. Né? Então, em muitos aspectos, obviamente, para o escritório de contabilidade, ele vai ter mais trabalho, porque ele também vai ter que treinar o seu cliente, né? A mandar qualidade de informação. Qualidade da informação. As regras que o E-Social, né, exige para que ele não encaminhe essa informação de forma torta, sim, que pode aí gerar uma fiscalização, uma multa administrativa, alguma coisa assim. Neste sentido, por exemplo, aquele empresário que tem uma empresa pequena, que tem 3 funcionários ali, né, o dono, 2 técnicos ali, alguém que faz a parte administrativa, cobra cliente, recebe, né, emite nota, tudo, né? Faz tudo geralmente, esta pessoa tem que estar capacitada, sim, no E-Social para poder, ou seja, ela tem que entender, é um conhecimento que ela precisa adquirir. Na verdade, assim, quando a gente fala capacitada do E-Social, vamos separar as coisas aqui, né? Capacitação do E-Social, que é o software, que é a ferramenta software, é uma coisa. Né? Isso a gente está falando das empresas de folha de pagamento, dos contadores. O que ele tem que estar capacitado é entender dentro daquele software quais são as informações que ele vai mandar. Né? Quais são os processos que ele tem que corrigir internamente para que essa informação vá com qualidade para dentro do sistema. Então, operar o software, quem vai operar esse software é o pessoal de administração de folha de pagamento, através de um sistema de folha que ele já tem. Então, o software vai estar lá mastigado para essa pessoa operar. O que ela precisa entender é o que eu vou levar de informação lá para dentro. Sim. E entender, quando eu falo entender, seguir a legislação. O que a legislação determina em relação a esse evento ou aquele evento, sim, a essa situação. Então, é essa capacitação que a gente dá. Né? Fazendo uma analogia aqui.
é como fazer a declaração de imposto de renda, certo? Eu posso baixar o software, eu não preciso entender da linguagem que foi construído o software, né, do que, mas eu preciso ter o mínimo de conhecimento tributário para saber o que eu incluo em cada campo, certo? Exatamente. Porque senão eu posso cometer uma atrocidade tributária. Né? Exatamente. Tá. É exatamente isso. Né? Então, o treinamento do E-Social, ele visa os processos. Tá. Né? Nosso treinamento é processo, entender a parte administrativa de tudo isso e o que isso implica dentro do software E-Social. Então, estou falando de um software, né? E eu preciso gerar informação para levar para dentro do software. E quando a gente fala, como nós também somos uma empresa de TI, quando a gente fala de desenvolvimento de software, geralmente quando você vai desenvolver um software novo, primeiro você pensa no seu processo, como ele acontece, desenha todo o seu processo, depois você leva isso para desenvolver o software. No caso do E-Social, aconteceu o contrário. Né? O software está aí, ele está desenvolvido, e agora eu tenho que voltar, olhar os meus processos para saber como que eu vou atender a esse novo software. Tá. Né? O E-Social, ele juntou várias obrigações que as empresas já mandavam, certo? Ele acrescentou dados ou ele só pegou todos os dados que já existiam nas várias formulários, DIRFs, DARFs e etc. e colocou num lugar só? Na verdade, ele não acrescentou, ele juntou os dados. Então, não tem nenhuma informação nova que a empresa já não fornecia. Ou seja, tudo que está no E-Social, a empresa já fornecia. Exatamente. A gente fala dos formulários, das tabelas, né? Que agora a gente, ao invés de falar dos formulários, só dentro do E-Social chama de tabela. Estando numa base única, essa checagem, né, essa correlação, ela acontece simultaneamente. Exatamente. Você imagina que quando a gente fala na parte de segurança e medicina do trabalho, eram processos totalmente apartados da folha de pagamento. Sim. Né? E hoje ele faz parte deste processo de folha de pagamento. A informação dentro da empresa continua separada, mas para o E-Social junto. Se o funcionário tem um aumento salarial, vai. Eu preciso lá dizer, o fulano teve um aumento de salário. Se ele tem um afastamento médico, o cargo que ele ocupa, mudou carga horária, mudou cargo, mudou horário de trabalho, tudo isso, a informação tem que você cria um big data daquele funcionário dentro do sistema do governo. Em relação a cargo, né, a gente tem lá aquelas tabelas do Ministério do Trabalho que diz, né, a ocupação, tal, aquilo. O famoso CBO. CBO, exatamente. Eu já, por conta de escrever sobre o mundo do trabalho, etc., e algumas vezes quando você fala de futuro do trabalho, a gente percebe que tem uma demora ali, né? Entre uma atualização, demora. Uma atualização, né? Então, como é que funciona isso agora? Porque o cara pode ser amanhã uma profissão que, né? Não, ainda não existe. Ainda não exista e não está no CBO e eu quero contratar esse cara porque eu sou uma startup, né? E aí, como é que faz esse tipo de coisa, por exemplo? Nós sabemos que a última atualização do CBO aconteceu lá atrás. O CBO é Cadastro Brasileiro de Ocupações. Classificação Brasileira de Ocupações. E nós sabemos também que existe uma equipe dentro do Ministério do Trabalho e Emprego que cuida disso, que vive estudando isso, né, que está se preparando para uma nova atualização muito em breve. Mas quando o E-Social fala de cargo e fala de CBO, é por isso que ele criou a família. Ele fala assim, às vezes eu posso não ter o cargo especificamente, mas ele está dentro de uma família que eu posso classificar esse cargo, ok? Tá? Mas o mais importante para a questão do E-Social não é nem esse dado, nem a nomenclatura do cargo, nem a questão do CBO. Ele vai cruzar isso com a sua atividade preponderante. O KNAI. O KNAI, que é ok? Então ele fala o seguinte... Dando um exemplo que aconteceu numa empresa. Uma empresa tinha um KNAI, né, que é a classificação de atividade econômica, né, como revenda de calçados. Colocou lá, comércio de calçados. Né? Porém, todos os trabalhadores deles, classificados no CBO, estavam ligados à fabricação de calçados. O E-Social vai cruzar essa informação, né, com a sua atividade e com o cargo os cargos que você tem. Por quê? Porque de repente você fala assim, eu classifiquei como comércio, né, de calçados, e com isso eu tenho talvez uma retenção de impostos menor. Sim.
ao passo da indústria de calçados. Entendi, sim. Ok? O E-Social ele vai cruzar isso. Ok? Então, na realidade, ele fez um planejamento tributário de forma meio duvidosa, né? Vamos lembrar que, assim, exatamente, vamos lembrar que um dos objetivos do E-Social... Futuro, né? Inclusive, é controlar a questão da arrecadação. Né? Então, ele vai melhorar o fluxo da informação, mas ele vai também controlar a arrecadação. E também pensar, por exemplo, se de repente você classificou uma insalubridade, sim, né, num grau diferente daquele que ela realmente tinha que estar, automaticamente o E-Social ele vai pegar. Tá. Né? Então, na verdade, vai se cruzar tudo. Né? Não tem um cruzamento. Isso vai fazer de fato você cumprir rigorosamente a legislação. Na verdade, eu acho que para o governo vai ser no sentido de padronizar. Né? Então, hoje ele não consegue fiscalizar porque cada um faz de um jeito, cada um vira uma bíblia, né? Sim. Cada um entende de um jeito, quer dizer, li a lei, entendi tal coisa, eu estou fazendo aqui o que eu entendi. Sim. E quando você fala do E-Social, não, ele vem padronizando desde a administração privada quanto a administração pública. Todo mundo entrou num barco só. E ele pega a vida do trabalhador, né? De quando ele começa na empresa até quando ele sai, ou quando ele se aposenta, ou quando ele muda de emprego. Sim. Bom, a gente vai estar caminhando aqui, provavelmente, para os minutos finais, né? Ainda não acabou, temos tempo. Mas qual que é, aí, Claudemir e Marta, né? Qual que é para vocês o grande benefício que vocês enxergam do E-Social? E qual é a maior dificuldade e qual a recomendação que vocês dariam para os empresários, para as empresas, né? Então, o benefício, a grande dificuldade, qual que é o conselho que você dá para os empresários? Eu penso que o benefício seria realmente a padronização dos processos. Tá. Ok? As empresas hoje, com a questão do E-Social, serão obrigadas a rever seus processos de trabalho, o jeito de trabalhar, o jeito de contratar, e isso para a administração realmente acaba ficando muito mais fácil. Tá. Ok? Para a empresa, eu diria que ela tem que se conscientizar que este é um projeto que vai mudar totalmente a relação, né, de trabalho, entre empregador e empregado e governo, que é um projeto da empresa, né? Não é um projeto de RH, okay? E que ela tem que se preparar, porque é uma realidade que nós já estamos vivendo. Tá. Na questão da capacitação do time, na questão de olhar internamente todas as áreas que envolvem o E-Social e se preparar. Tá. Se preparar realmente. O E-Social ele tem mais de 40 tabelas e essas tabelas se explodem em subtabelas, em tantas outras tabelas. Então, parece o bichinho do iogurte, né? Vai multiplicando. Né? E o que eu sempre falo para as empresas cuidado com a informação que você envia, né? A informação que você envia pode deixar a sua empresa fragilizada perante os órgãos fiscalizadores. Marta, benefícios, dificuldades e recomendações. Eu vou falar um pouco sempre com foco na administração pública, né? Porque é uma realidade que eu vivo há 15 anos. Eu acho que em termos de benefício para a administração pública, é no sentido também de padronização. Né? Tudo bem que existem as legislações municipais e estaduais, os estatutos de cada administração, mas é cumprir a legislação trabalhista, né? Dentro lá do estatutário ou CLT, dependendo do regime de contratação. Em termos de cuidado, o recado que eu daria é que a administração pública tem que prestar atenção, porque acho que são 8 meses, né, que eles têm agora para fazer a implantação do E-Social. Quer dizer, o gatilho deles já foi disparado e eles têm 8 meses para fazer a primeira envio de base teste, né? Então, nesse sentido, como eu conheço a administração pública, eu daria cuidado, porque ele tem um processo, né, de capacitação que é necessário e evidente dentro da administração, e ele está com um tempo muito curto para fazer a capacitação, envolver todos que precisam ser envolvidos, porque, como o Claudemir disse, é um projeto
do órgão, né, um projeto do RH, né, então correr com essa capacitação, né, e qual era a outra pergunta, desculpa? O benefício, né, a grande dificuldade e qual a recomendação que você dá? Nesse sentido da urgência. Da urgência. Porque dentro da administração pública precisa se formar comissões. Tá. Né? E quando você tem que formar comissões é mais moroso. Tá bom. Né? Muito bom. Bom, a gente está caminhando para o final, né, o encerramento. A gente aqui no nosso programa a gente não tem cachê, né? Mas aí em agradecimento à presença e ao esclarecimento, à formação dessa pauta, eu deixo para vocês aqui o meu último livro, né? Fazendo claro também um merchan, que é sempre muito importante. Obrigado, né? Emerson. O Inédito Viável em Finanças Pessoais, Dinheiro Caro, Filosofia Barata. Nossa, que bom. Então, se você é empresário, né, não quer jogar dinheiro fora, portanto é bom você correr, né, e resolver suas questões de social. É um pouco do que eu falo aí também no Dinheiro Caro, Filosofia Barata. Né? Queria agradecer a presença de vocês. A gente vai, claro, colocar os créditos aqui debaixo do vídeo, né, na fala de vocês. Mas aí pode dar o seu recado final e deixar os seus contatos para os nossos ouvintes aqui, participantes do programa O Inédito Viável, poderem contatar vocês e buscar os serviços e o conhecimento de vocês. Ok, agradeço, Emerson, por essa oportunidade de falar deste assunto tão atual, tão importante para as empresas, né? E estamos inteiramente à disposição. Se você precisa fazer com que o E-Social aconteça na sua empresa, no seu órgão público, por favor, estamos aqui para ajudá-los. Agradeço a oportunidade, deixando aqui que o Grupo Maquiama, através da Enable People, trabalha realmente na capacitação, né, e desenvolvimento do servidor público. Então, entrem no site, vai aparecer aí na hora que forem colocados os créditos, entre em contato conosco. Fazemos os treinamentos abertos e os treinamentos também em company, né? A vantagem é que o in company você acaba ganhando uma consultoria, então deixo à disposição aí os nossos contatos, tá bom? Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa O Inédito Viável, o seu bate-papo sobre vida, carreira e negócios, transmitido direto aqui dos estúdios da BCC Television. Acesse o site www.oineditoviavel.com.br. Nas redes sociais também é só acompanhar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável você tem acesso a vários outros conteúdos da nossa série O Inédito Viável. E a gente se vê em algum momento em alguma rede social ou aqui mesmo na BCC Television. Até mais!